Você sabia que o motivo pelo qual você não tem o dinheiro que deseja não tem nada a ver com o seu trabalho, com o governo, com seu diploma ou com a crise? Parece absurdo, eu sei. Mas o verdadeiro obstáculo está na frequência em que você vibra. Sim, tudo o que você quer já existe. A pergunta é: você está vibrando na mesma frequência daquilo que deseja? Tudo o que existe no universo, inclusive o dinheiro, está vibrando em uma frequência específica. Isso não é uma teoria bonita para parecer espiritual. Isso é ciência. É física pura. O dinheiro, assim como as emoções, os pensamentos e até seu corpo, vibra. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: em que frequência eu estou vibrando neste exato momento? Albert Einstein, que não era nenhum guru de autoajuda, disse: tudo é energia, e isso é tudo que existe. Combine a frequência da realidade que você quer, e não tem como não conseguir essa realidade. Não tem outro jeito. Isso não é filosofia, é física. E foi exatamente isso que mudou minha vida. Veja bem, se você está sempre preocupado com dívidas, dizendo que o dinheiro some, que a conta nunca fecha, ou que a vida está difícil, então é exatamente isso que você está reforçando com a sua vibração. Você está emitindo ondas energéticas que sintonizam com escassez, com aperto, com falta. E o universo, que não julga, não interpreta, apenas responde, te devolve exatamente isso, sempre. A maioria das pessoas vive uma vida inteira sem nunca perceber que não é o esforço que atrai dinheiro. É a frequência. Já notou como tem gente que trabalha 10, 12, 14 horas por dia e continua no mesmo lugar? E outras que, com uma simples ideia, multiplicam seus ganhos em pouco tempo? O que muda entre elas não é a sorte, nem a oportunidade. É o estado vibracional que elas sustentam. E se você pensa que isso é apenas conversa bonita, deixa eu te contar algo que aconteceu comigo. Era 1973. Eu morava numa pequena casa na Maplewood Lane. Estava sozinho, sentado no sofá. Peguei um caderno e escrevi uma frase simples, mas poderosa. Vou criar uma empresa que vai operar no mundo inteiro. Naquele momento, eu não tinha dinheiro, sócios, equipe, nada. Era apenas eu e uma ideia. Mas eu me envolvi emocionalmente com aquela imagem. Visualizava com nitidez. Sentia como se já estivesse acontecendo. E continuei vibrando nessa imagem todos os dias. Cortei tudo que não combinava com esse futuro. E sabe o que aconteceu? Algum tempo atrás, recebi uma ligação da minha equipe dizendo: Bob, hoje estamos oficialmente presentes em todos os países do mundo. Aquilo que nasceu no meu sofá, como pensamento e frequência, virou realidade palpável. Agora, me diz, quantas vezes você pensou em algo grande e imediatamente se sabotou com frases como: isso não é para mim, quem sou eu para isso? Isso é coisa para gente rica. Você não percebe, mas está emitindo uma frequência de rejeição. Você quer algo, mas vibra o contrário. E o universo responde ao que você vibra, não ao que você diz que quer. A verdade é que seu corpo é um campo eletromagnético vivo. Cada pensamento que você repete, cada emoção que você cultiva, cada crença que você alimenta, tudo isso está moldando a sua frequência energética. E essa frequência é como um ímã, atrai aquilo que está na mesma sintonia. Agora, talvez você pense: mas Bob, como eu mudo essa frequência? Como eu saio do medo, da insegurança, da falta? E eu te digo, você muda com consciência. Primeiro, torne-se consciente dos seus pensamentos dominantes. Observe, questione. Depois, mude as imagens que você alimenta. Visualize o que você quer, e não o que você teme. Coloque emoção nisso, porque é a emoção que imprime no universo o seu pedido. Eu mesmo fiz isso por décadas com algo simples. Um cartão. Nele, eu escrevi meu objetivo com clareza. Algo grande. Algo que, no momento, parecia impossível.
mas carregava aquele cartão comigo todos os dias. Toda vez que eu colocava a mão no bolso e tocava naquele cartão, a imagem mental do meu objetivo surgia com força, e eu sentia como se aquilo já fosse real. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Eu chamo de fé aplicada. E aqui vai um desafio para você. Pegue um pedaço de papel agora mesmo. Escreva nele, com palavras claras e específicas, o valor que deseja atrair. Não chute um número. Escreva aquilo que você quer de verdade. Agora, prometa a si mesmo que, pelos próximos 30 dias, você vai tocar nesse papel pelo menos 3 vezes ao dia. E cada vez que tocar, você vai ver esse valor com os olhos da mente, sentir como se já tivesse esse dinheiro e agir como se fosse inevitável que isso chegasse até você. Faça isso, mas faça de verdade, porque se fizer, você vai começar a mudar a frequência. E quando você muda a frequência, o dinheiro começa a te encontrar, sem esforço forçado, sem luta, porque ele vem pela harmonia, pela correspondência vibracional. Você não precisa saber como o dinheiro vai vir. O universo se encarrega disso. Seu único trabalho é se tornar compatível com a realidade que deseja. Então, me diga, você está disposto a mudar sua frequência para mudar sua vida? Você atrai aquilo que acredita merecer. E a verdade é que, na maioria das vezes, o problema não está na falta de oportunidades, mas sim na imagem que você tem de si mesmo. A sua autoimagem é o teto invisível da sua vida. Ela determina até onde você vai, quanto dinheiro você consegue reter, que tipo de relacionamento aceita, como se vê no espelho e o que espera do futuro. É uma prisão silenciosa. E o pior, você nem percebe que está preso. Você pode aprender tudo sobre finanças, estratégias, investimentos, mas, se no fundo acredita que não é bom com dinheiro, que nunca vai passar de onde está, que gente como você não fica rica, então o que vai acontecer? Você vai dar voltas no mesmo lugar, sempre. Vai ganhar e perder. Vai avançar e regredir, porque a imagem que você tem de si mesmo está programada para manter as coisas exatamente como estão. Eu vivi isso na pele. Por muitos anos, eu acreditava que não era inteligente o suficiente, que não merecia uma vida de abundância. No ano de 1961, eu ganhava cerca de 20 mil cruzeiros por ano e devia cerca de 30 mil cruzeiros. Eu vivia doente, desanimado e sem direção. Até que um homem chamado Ray Stanford olhou nos meus olhos e disse: "Bob, você é um dos caras mais miseráveis que eu já conheci." Aquilo me atingiu como uma flecha. Ele não disse por mal. Ele disse a verdade. Eu era infeliz. Estava sempre com alguma dor, sempre devendo, sempre tentando, mas nunca mudando. E sabe por quê? Porque eu me via assim. Eu me via como um fracassado. A autoimagem é poderosa porque ela mora no seu subconsciente. E o subconsciente não tem senso crítico. Ele apenas aceita. Tudo aquilo que você repete com emoção, seja bom ou ruim, ele transforma em padrão. E quando isso se torna um padrão, vira sua realidade. Mudar a vida sem mudar a autoimagem é como tentar preencher um balde furado. Por isso, pessoas ganham na loteria e perdem tudo, ou sabotam grandes talentos. Isso é coerência vibracional. A pessoa vive de acordo com a imagem que carrega dentro de si e destrói inconscientemente tudo que não combina com ela. Mike Tyson é um exemplo. Acumulou mais de 300 milhões de dólares americanos, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e perdeu tudo. Por trás da fama, ainda havia um menino ferido com crenças de escassez e autodestruição. O dinheiro chegou, mas ele não tinha estrutura interna. Isso acontece todos os dias com pessoas comuns, talvez até com você, mas a boa notícia é que essa imagem pode ser reconstruída. Quando pensa em sucesso e imagina um valor alto na conta, como reage? Se sente medo, culpa ou acha que não é para você, isso é sua autoimagem. Essas reações são sinais do que está programado dentro de você.
Mas essa programação pode ser reescrita por meio da visualização e da repetição. Visualize quem você quer ser, como anda, fala, reage, o que aceita ou não mais tolera. Torne essa imagem viva na sua mente e repita. Eu fiz isso com o cartão dourado. Escrevi meu objetivo, que parecia impossível, e o carregava comigo, tocava nele e visualizava meu novo eu. Aquilo sustentava minha vibração certa, me ajudava a não ceder à antiga programação e minha realidade mudou porque mudei como me via. Se isso parece difícil, pare e pergunte: o que dói mais? Viver mais um ano limitado ou dedicar minutos por dia para criar uma identidade alinhada? Você não muda de vida ganhando mais dinheiro. Você ganha mais dinheiro quando muda sua autoimagem. E isso começa aceitando que você merece. Você é digno, é capaz, mas precisa acreditar nisso antes que qualquer coisa mude. Olhe no espelho e veja além dos boletos e dos erros. Comece hoje a construir a imagem de alguém que atrai dinheiro, se sente confortável com ele, o multiplica e o usa com sabedoria, porque o dinheiro segue a sua identidade. A resposta está em algo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. O paradigma, um piloto automático no subconsciente que controla 95% do seu comportamento. O paradigma é um conjunto de crenças e hábitos que você não escolheu, mas que define suas ações, decisões e principalmente seus resultados. Se você não mudar esse paradigma, sua vida vai continuar exatamente igual ou até pior, porque ele é o sistema que comanda sua realidade. Desde que nasceu, sua mente foi moldada. Nos primeiros anos, você absorveu tudo como uma esponja, inclusive ideias negativas sobre dinheiro. Se ouviu que dinheiro era sujo, difícil ou só vinha com muito sacrifício, isso virou uma verdade inconsciente que hoje comanda seus comportamentos. Se viu seus pais brigando por causa de dinheiro, se dizendo que não podiam ou que era caro demais, você internalizou essas ideias sem perceber. Hoje, você repete esses padrões sem saber, não por burrice ou preguiça, mas porque está tentando criar abundância com ferramentas de escassez. É como pisar no acelerador com o freio de mão puxado, algo que vi em centenas de seminários com pessoas talentosas travadas por dentro. Elas sabiam o que fazer, mas não conseguiam agir, pois sua mente consciente dizia, vai, e o paradigma gritava, fica, e o paradigma sempre vence. Nikola Tesla é um exemplo claro, um gênio que revolucionou o mundo, mas morreu pobre por nunca reprogramar seu paradigma financeiro. Ele contribuiu enormemente para a ciência, mas carregava crenças que o impediam de gerar prosperidade material. E isso teve um alto custo. Você não vive o que sabe, vive o que está condicionado a repetir. Pode saber tudo sobre finanças, mas se o paradigma diz que não é capaz, você se sabota. Você vai procrastinar, perder boas oportunidades e repetir erros antigos com novas desculpas, chamando isso de destino. Lembro de um empresário que dizia fazer tudo certo, mas sem resultados. Perguntei o que ele acreditava sobre dinheiro, e ele disse que era algo muito difícil. O paradigma dele era o sofrimento e sua realidade estava alinhada com isso. Reprogramamos sua mente e logo ele começou a atrair resultados com mais leveza. O externo respondeu à mudança interna, porque o programa mental novo substituiu o antigo, e tudo começou a se transformar. Pode parecer difícil no começo, porque te ensinaram a trabalhar mais e se esforçar mais. Mas ninguém disse que precisava mudar a raiz, o subconsciente. E isso não é culpa sua. A maioria das escolas, dos pais e da sociedade nunca te ensinou como funciona a verdadeira programação da mente. Todos te ensinaram a seguir regras, mas ninguém te ensinou a criar sua própria programação. Mas você pode mudar isso. E começa com a conscientização. Observe seus pensamentos, seus hábitos, suas reações. Pergunte-se, isso é realmente meu? Ou foi algo que eu aprendi e nunca questionei? Cada crença limitante que você descobre é uma peça do quebra-cabeça que te mantém preso. E o mais importante, substitua.
Substitua o velho pelo novo. Use afirmações, visualizações, repetição. Porque é assim que você instalou o paradigma atual. E é assim que vai instalar um novo. O cérebro aprende por repetição emocional. Então, envolva-se. Imagine-se vivendo a vida que deseja. Fale como se já estivesse nela. Sinta como se fosse real. Você não precisa mais repetir a história da sua infância, da sua família, da sua comunidade. Você pode escrever uma nova. Mas para isso, precisa reprogramar a base. Trocar o software. E isso começa agora, com você decidindo conscientemente que não vai mais viver no piloto automático da escassez. Porque uma vida extraordinária não se cria do lado de fora. Ela começa dentro. Ela começa com o que você decide aceitar e com o que você finalmente decide rejeitar. E o que você vai fazer com isso agora? Só depende de você. Você tem um poder dentro de você que é tão gigantesco, tão poderoso, que se soubesse como usá-lo conscientemente, sua vida mudaria radicalmente. Esse poder se chama mente. E a mente não é o cérebro. A mente é um campo, um sistema invisível que governa tudo. O que você sente, o que você atrai, o que você vive. E a maioria das pessoas vive uma vida inteira sem nunca aprender a usar esse sistema. Vivem à mercê das circunstâncias, das emoções, dos impulsos, mas não você, porque agora você está tendo acesso à verdade. Tudo começa com um pensamento. O pensamento é a faísca, mas sozinho, ele não faz muita coisa. É quando você pensa e se envolve emocionalmente com aquilo que o processo começa de verdade. O pensamento gera uma imagem. A imagem gera uma emoção. A emoção altera a sua vibração. E a vibração que você sustenta é o que determina o que você atrai. Simples assim. Não é mágica. É ciência. É neurociência. É física quântica. É biologia comportamental. E é lei. Eu aprendi isso da forma mais crua possível, achando que sucesso era só sorte ou esforço. Mas um dia, depois de estudar e aplicar esse conhecimento, algo mudou dentro de mim. E a partir daí, os resultados começaram a mudar também. Uma das experiências mais marcantes foi quando comecei a carregar um cartão dourado com o meu objetivo escrito. Aquilo era mais que um papel, era uma âncora vibracional. Toda vez que eu tocava naquele cartão, o meu corpo reagia. Eu sentia, eu via, eu acreditava. Aquilo ativava células no meu cérebro, acendia emoções no meu corpo. E o universo respondia: você pode fazer isso agora mesmo. Pegue um objetivo. Pode ser financeiro, profissional ou pessoal. Imagine-se já tendo alcançado esse objetivo. Mas não apenas pense, sinta. Use todos os seus sentidos. Como você estaria se vestindo? O que estaria dizendo para si mesmo? Quem estaria ao seu lado? Como seria sua rotina? Quando você gera essa imagem com clareza e sentimento, você cria uma nova frequência. E a frequência cria o campo. E o campo atrai as circunstâncias. É assim que pessoas como Oprah Winfrey saem do fundo do poço emocional e financeiro para construir impérios. Porque elas aprenderam a sustentar uma imagem interior tão forte, tão vívida, que a realidade teve que se curvar a isso. Oprah disse uma vez: você se torna aquilo que acredita ser. E ela acreditou, mesmo quando o mundo dizia o contrário. E hoje, o mundo inteiro acredita nela. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas pensam no que não querem, se emocionam com o medo, vibram na escassez e depois se perguntam por que a vida não muda. Elas vivem reagindo ao externo, como se fossem vítimas das circunstâncias. Mas a verdade é que o externo é só um reflexo do interno. Sempre foi e sempre será. Agora, talvez você esteja pensando: mas, Bob, eu não consigo manter esses pensamentos positivos por muito tempo. E eu te entendo. Porque você não foi treinado para isso. Você foi condicionado a reagir, não a criar. Mas você pode mudar isso com uma prática simples: a repetição consciente. Comece e termine o seu dia visualizando a vida que quer.
Apenas alguns minutos, mas com intensidade, com envolvimento emocional. Faça isso por 30 dias e observe. Observe como as ideias começam a surgir, como as pessoas certas aparecem, como as oportunidades começam a se revelar. Porque tudo ao seu redor começa a responder à vibração que você está emitindo. E lembre-se, isso não é questão de otimismo barato. Isso é física. Energia responde a energia. E tudo é energia. Inclusive você. Inclusive o dinheiro. Inclusive o futuro que você tanto deseja. Você tem dentro de você todos os recursos necessários para criar qualquer realidade. Mas precisa decidir usar. Decidir assumir esse poder. Porque a mente é como um jardim. Se você não planta intencionalmente, as ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação vão dominar tudo. E se você deixar, elas dominam mesmo. Mas você não vai deixar, porque agora você sabe. E quem sabe, não volta atrás. Você tem uma mente capaz de criar mundos. Use-a. Porque quando você pensa, sente e vibra em harmonia com aquilo que deseja, o universo inteiro se organiza para te entregar exatamente isso. Não pode ser diferente, porque isso não é motivação, isso é lei. Tudo é energia, inclusive você. E o que você atrai não depende do que você quer, mas da frequência em que você está vibrando. O dinheiro, a saúde, os relacionamentos, as oportunidades, tudo está aí, agora mesmo, esperando que você se alinhe com a frequência certa. Quando você muda o que está dentro, o que está fora muda como consequência. Isso é lei. Agora, se você quer continuar subindo na sua evolução, se tornar 1% melhor do que você era antes de assistir isso, o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te mostrar exatamente o próximo passo. A jornada continua e eu estarei te esperando lá, pronto para te guiar em mais um degrau da sua transformação. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.